Então a ideia, como o Claudinei já falou, era passar mais ou menos o que foi a semana e os resultados, principalmente o que a gente poderia desenvolver a partir desse evento e debater um pouco novas ideias que a gente poderia desenvolver a partir desse marco que foi realizado. Aqui basicamente é o relatório da semana, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, esse relatório está no site. Então eu vou passar rapidamente, para não perder muito tempo, quem tiver está no site, aqui passa os principais dados do evento, que tem o campeonato escalado, tem os resultados dele, tem o Simon Pé na Praça, que é uma coisa bem legal, uma coisa que a gente está tentando ver que incorpora eles nas próximas edições da abertura da temporada, na TE. Isso é uma das coisas que a gente queria discutir aqui também, que eu acho que a partir desse evento, eu acho que a gente poderia pensar num modelo diferente agora para as próximas aberturas de temporada. Poderia pensar que na abertura de temporada algum formato ele poderia crescer. Duas coisas eu acho que poderiam ser acrescentadas. Uma é o campeonato, nesse etapa do campeonato, acho que você teria chance de realizar ele, seria uma forma de você atrair patrocinadores para essa etapa. E a outra coisa é o Simon Pé na Praça, acho que é uma coisa que seria bastante ATM, pensar no forma de ATM de 2 dias, em forma de você viabilizar a realização da ATM, mas teve uma experiência a partir dessa organização, uma coisa que a gente poderia ver na abertura, uma coisa que eu queria discutir com os clubes aí no próximo mês, aí, dando refresco com o Diniz, aí, realizar o buff, aí a partir da segunda-feira, já é com ofício. Exatamente, com ofício, para a gente começar a corrida e para tentar ver se a gente consegue viabilizar uma TM nesses modos. Eu acho uma TM com aquela tradição da praça, com as estandes e tal, mas o simultâneo e o campeonato, acho que é um formato interessante, realizável, que a gente poderia pensar em implantar. Essa é uma sugestão que a gente vai tentar viabilizar. Então aqui rapidamente os resultados, tudo isso aí tem, então as palestras, e algumas coisas são interessantes. Por exemplo, esse clube encontro de parque espontâneo, ele foi uma coisa muito importante, não só pelas discussões que teve lá, mas pela aproximação que teve entre as instituições que nós já tínhamos contato, mas outras que nós não tínhamos, principalmente em lugares como o Espírito Santo e Minas Gerais, que tem grandes problemas de acesso, e até hoje nós estamos desdobrando essas relações, principalmente no Espírito Santo. Nós estamos desdobrando alguns ofícios para tentar abrir as escaladas lá, que são um estado em que a escalada é, por incrível que pareça, proibida. Em parques estaduais. Então, é uma coisa importante. E o congresso, que a gente vai detalhar mais adiante, também foi uma coisa bacana. Então, teve passei rapidamente ali, foi um curso de acesso, uma experiência bem interessante aí, o pessoal de vários países participando. E uma coisa assim que passou, acho que talvez muitas pessoas não participaram, que montanhistas especificamente também tinham participado tanto, fosse esse encontro científico. A gente está num momento de discussão em que eu acho que isso é uma coisa que deve ganhar cada vez mais importância, essa discussão. Porque a gente está hoje no Rio de Janeiro com 8 planos de uma linha de discussão. E as coisas estão bem alinhadas a nível de gestão, com gestores dos parques, até nível de política, de visitação desses parques. A gente tem tido fortes embates em termos com a área, digamos assim, mais científica disso, em termos de definições de zonas pode haver visitação ou não. Eu acho que eventos como esses de científica, em que a Elisete está aqui, que foi uma das pessoas que lutou muito na conversa, esse tipo de encontro, ajuda muito a gente a aproximar essas duas versões
para que a gente comece a falar melhor essa linguagem. A gente teve agora, na quinta-feira passada, uma discussão exatamente sobre esse ponto lá na Prainha, que foi, digamos, virou uma espécie de Jerusalém dessa discussão de uso público e área de preservação, em que havia toda uma discussão de que você não deveria haver visitação na Pedra dos Cabritos, dos cabritos tradicionais, e uma discussão em que você poderia fazer essa visitação em determinados modos sem haver essa degradação. A gente acabou numa discussão lá, uma situação de consenso em que vai ter a visitação com monitoramento. Então eu acho que esse tipo de encontro científico, acho que foi uma coisa, uma experiência importante, que eu acho que deve ser repetida. Há uma ideia de que essas semanas se realizem a cada 2 anos. Há uma expectativa que a próxima semana seja em Minas, né? Vamos ver se vai. A gente até tentou alavancar essa ideia agora com o pessoal de Minas. E eu acho que isso deveria ter esse segundo encontro, essa situação. E, mais um aqui, importante para isso tudo é você ter um grande apoio. A gente teve aqui uma quantidade de patrocinadores assim que parece, caramba, foi muito bacana. Mas na verdade, nem todo mundo foi tão ótimo aqui. Muitos apoios aqui foram apoios institucionais, alguns casaram com dinheiro, outros não tanto, quer dizer, a quantidade não é proporcional à liquidez, digamos assim. Mas foi importante, Quer dizer, é sofrido você conseguir cada valorzinho desse aqui. Eu sei também. A gente sabe que estamos seguindo. Então, a gente vai falar sobre os resultados, mas se concentrando no Congresso. Esse CBM aqui é o Congresso Brasileiro de Montanhismo. Então, a gente vai tentar trazer todas as outras discussões que o Congresso, de certa forma, sintetizou um pouco todas essas discussões. Tá? No Congresso, a gente discutiu esses principais temas aqui: visitação em áreas naturais, questão de acesso à escalada de competição, montanhismo e turismo, a questão da autorregulamentação. Isso aqui foram os temas que foram feitos lá, isso também tem no site. No segundo encontro, tá, eu vou falando aqui, como tem pouca gente, se alguém quiser falar alguma coisa, vai interrompendo, tá? Porque senão vai rápido. Teve a questão da discussão da questão do ingresso. Essa é uma discussão importante, porque existe uma série, quem acompanhou um pouco na lista de presidentes aqui, tem uma discussão de taxas que na Serra dos Órgãos tem uma sobretaxação de ingressos que levou ao aumento demasiado da visitação do parque da Serra dos Órgãos. Quando você visitar a Serra dos Órgãos, ficou bastante. Tá? Isso quando se começou na revisão do plano de manejo de 2006, tinha esses mesmos taxas, mas eles eram de valores baixos, então não sentiu, não havia nos pareceu necessário se discutir isso lá. Mas conforme essas taxas foram aumentando, de repente você visitou o parque, tá na rua, entendeu? Então você, brincando, você gasta R$100 para fazer uma travessia. Só de taxas. Então ficou uma coisa demais. Então a gente começou a brigar por algumas coisas. Por exemplo, o fim de taxa de trilha. Você vai entrar numa unidade de conservação de montanha, parece razoável que você ande numa trilha. Nem você for na praia e pagar mais para mergulhar na água. Então, esse tipo de coisa a gente discutiu muito lá. Também discutiu. Mas chegou alguma. Sim, são recomendações do então, exatamente, no encontro se saiu isso como recomendação, se você tenha uma taxa única. Isso já é uma recomendação do encontro, todos os órgãos ficaram com essa recomendação. A ideia é que isso, em termos políticos, seja debatido internamente. A gente tem um ofício caminhado pela CBN com essa recomendação e é fortalecido pelo encontro em que foi debatido não só pelos montanhistas, mas também pelos gestores presentes. Então, teve um grupo de trabalho que debateu esse tema e saiu com uma recomendação consensuada entre, digamos, os usuários, não só, mas também pelos próprios gestores.
um consenso. Também você criar um passe anual, quer dizer, você poder tentar minimizar o incremento mais na unidade de pagamento, através do passe anual, como tem nos Estados Unidos. A questão do guia obrigatório, que isso já foi sacramentado na nova portaria, a gente inclusive gerou um comunicado recentemente sobre isso. Tá? O que você quiser ter isso? A questão de concessão, mais uma vez, é sempre um fantasma. É sempre um fantasma que tem. A questão da concessão, quer dizer, você fazer concessão, não há problema nenhum. Ou delegação, ou permissão, N nomes. Lá no Encontro de Parques teve uma palestra específica sobre isso, existem várias modalidades. Existem partes, tá? E o importante é você não conceder a área natural específica. Quer dizer, se eu vou fazer uma concessão específica da trilha, ou uma área de escalada, que você, para poder praticar ela, eu tenho que usar o serviço de algum concessionário ou algum ente privado. Quer dizer, ele pode fornecer um serviço de guia, ele pode fornecer alguma coisa, mas se eu não quiser usar, eu posso fazer sem ele. Isso é uma coisa importante, que é uma coisa não tão clara assim em modelos como o do Iguaçu. Você, para escalar, eu tenho que contratar o serviço de um determinado cara. Na verdade, tem que contratar tudo. Tudo. Inclusive para escalar, inclusive para andar em trilha. Então, esse é um ponto que a gente sempre bate o tempo todo. Inclusive, nessas questões de plano de manejo, a gente consegue colocar isso no plano, que não vai ser feito concessão de áreas naturais e tal, instruções normativas, etc. A questão do zoneamento também é uma outra, essa é a grande discussão atual. Tá? Eu não sei se você quer tempo. Você tem. Explica aí como é que usa. Meio, ficar no meio. Enfim. Vamos bom? Essa questão hoje, eu acho que é a questão mais crítica hoje, que é a questão do zoneamento, em que você tem uma discussão muito grande de você criar zonas inteligíveis em parques, né? E a gente tem toda uma discussão hoje nas criações dos planos de manejo aqui, por exemplo. Alguns parques aqui, quando saiu o zoneamento técnico, veja bem, não é uma diretriz da gestão, mas é uma diretriz que vem do estudo técnico. Quando sai a primeira versão do zoneamento, ele, pô, às vezes está tudo em área intangível. Teve um parque que quando saiu, quando as áreas estavam estavam intangível. Não é nem assim a maioria, não, 100%. 100%. Aí, não, peraí, foi mal, eu considerei isso. Quer dizer, o cara, na análise lá, ele não considerou algumas coisas e saiu com jeito. Só para dizer que o zona intangível você não pode visitar, nem por trilha, nem escalada, nada. Eu acho que uma coisa que falta de discussão, enfim, eu faço mas faço em Arrilha. E em Arrilha é sempre muito forte a questão dos usos das áreas, quando você vai dizer. Então, tem toda a questão de escrever, uma área que eu fiz que eles conseguiram enfrentar lá, porque tinha um sapo lá, mas você considera as trilhas dos caminhos, uma área que eu fiz, eu descrevi todas as trilhas que eram pelos cavaleiros, que eu estou cavalo, que fazer isso como trilha. Você considera todos os tipos de usos culturais, sociais, esportivos. Eu não sei muito bem como é na questão do zoneamento dos parques, mas eu acho que era começar a fazer essa discussão nesse sentido. Aí você vai para a perspectiva não das ciências naturais, que é quem domina essa discussão, mas pela discussão das ciências humanas, que aí vai começar a dizer esse tipo de ponto. Olha, tudo bem, a gente tem que proteger por isso, mas as pessoas também fazem parte desse ecossistema, né? Então não adianta só, eu acho que assim, temos um caminhamento de discussão, não com esse tipo de discussão especialmente, mas eu acho que fortalecer essa área dentro desses debates é importante. É nessa área que você consegue trabalhar esse tipo de argumento, obrigando a ter esse tipo de estudo também, não somente o estudo do meio físico, mas também uma estrutura humana. Eu lembro que você tive uma conversa bem informal assim, com um antropólogo lá em Manaus, e o
cara estava falando disso lá no Parque Nacional do Jaú, que é um lugar super fechado, que para você entrar você tem que pedir trocentas autorizações, não sei o quê. E o cara falando que eles começaram a descobrir objetos assim, de origem humana com mais de 200 anos ali. Então, quer dizer, eles começaram a defender uma presença, uma liberdade de trânsito do homem ali, alegando que o homem já frequenta aquilo ali há mais de 100 anos, e portanto, se aquilo ali hoje é como está, assim, o homem não destruiu. Então, aquilo ali foi um argumento forte para viabilizar determinados acessos que até então eram proibidos. Né? Então, acho que você está falando, dependendo de como vai conduzir a conversa, pode funcionar. É por aí mesmo, mas a gente tem uma abordagem mais ou menos nessa linha, que eu vou passar mais ou menos como é isso, que passa por essa última aqui, que é essa diversidade de experiências. Porque não só mostrar que existe as trilhas, mas que as experiências são diferentes. Porque às vezes os caras também pensam o seguinte, ou é nada ou é construir um resort. Então tem muito disso. O cara não é nada, mas vai lá e vai destruir tudo. Não é. Tem um meio termo aí que você pode usar sem destruir tudo. E aí que a gente vai tentar mostrar isso. Agora parece meio óbvio para a gente, mas nem sempre. Né? Então aí teve essas discussões. Né? E aqui é um outro ponto, eu acho que essa é a minha luta principal. É a questão do direito ao risco, que eu acho que passa muito pela questão das liberdades individuais, que me parece a mais gritante da intervenção do Estado, aí sim. Eu estava discutindo com o André que se eu fizesse uma petição que está aí circulando do direito do Estado a intervir no estilo, eu acho que esse é o Estado mais intervém. Quem assistiu essa palestra deu para perceber como isso é crítico. Porque existe uma interpretação da questão do direito ao risco de que o Estado pode não deixar você se arriscar, por mais absurdo que seja. Quer dizer, ele pode deixar que você pode não se arriscar. Ficou claro aqui que tem contornos para isso, você pode se arriscar. Mas existe uma doutrina latina que a gente tem que falar, mas nos Estados Unidos é diferente, lá não sei é diferente. Mas existe, né, quem assistiu a palestra aqui do procurador, ele deixou claro o seguinte, que no Brasil ele segue uma doutrina, que essa doutrina latina, que o Estado ele é muito paternalista, ele tenta proteger demais os cidadãos, para que ele não seja assim tão responsável por si mesmo, o Estado tutela. Isso em geral. Em geral. CLT foi uma conquista paternalista. Exatamente. Então, deixa eu só falar sobre isso, que é uma discussão muito profunda, principalmente na sociedade latina. E a outra questão da biodiversidade, de fechar todas as áreas, que é uma discussão também muito profunda, global. A minha opinião é que a gente vai ter que seguir o caminho mais difícil. Qual é o caminho mais difícil? Não vamos achar uma solução que se adeque a todas as questões. Então, a gente vai ter que estudar a questão, cada problema individualmente, mostrando, não, mas aqui isso assim, não, mas aqui isso assim, porque o trabalho vai ser por mesmo, porque as discussões são tão enraizadas nas pessoas que as pessoas não têm consciência da bobagem que elas falam, elas repetem muito as coisas. Então, por mais trabalhando assim, porra, mas eu vou ter que, cara, vamos com calma, com muita paciência, Cara, mas isso aí, teve não sei se é só aqui não, eu me lembro que teve em algum lugar que teve um país que não sei se foi nos Estados Unidos ou alguma Europa, que ele vetou o pessoal saltar de vez em quando. Por quê? Porque tinha uma galera morrendo. E aí eles vetaram o salto e tal. Tá bom, olha só. E aí, não sei, Tá assim, bom, não sei se é certo ou errado. Não, mas olha assim, só, mas é aí exatamente exatamente, o governo falou assim, não, peraí, vamos parar com essa porra, tá todo mundo morrendo, vamos parar. Bom, então de repente todo mundo vai no pico maior e todo mundo morre lá no pico maior. Então a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Mas vamos tratar isso de maneira localizada. Então, esse idioma já está seguindo, então vamos tratar dele. Aí daqui a 10 anos o equipamento melhorou. Criar um treinamento, criar sei lá, um órgão que fiscalize. Como é também ali
Na própria Pedra da Gávea morreram 2 ali, acontecendo. Então o pessoal tem que chegar junto ali e ver qual é o que está acontecendo. Mas pelo menos é deixar as pessoas morrerem, né? 2 pessoas. Não, a gente tem Vou livre. a perspectiva, eu lembro quando o menino que morreu no Everest, brasileiro, o Everest morreu, eu nem pensava em escalar, lá o professor universitário, e ele vindo de lá, como eu já tinha visto história, ele vindo de lá, que como vocês tiveram uma irresponsabilidade do governo brasileiro deixar o cara sair daqui. Aí eu já estou entendendo isso, mesmo sem entender nada de escalada. Mas como é que uma pessoa não pode? E fiquei pensando, ele deixou meio fundo. A mulher deve ter casado com o cara, sabendo que o cara queria fazer isso, né? Porque ninguém decide fazer o Everest 1 e vou fazer o Everest e vai. Né? Então, um pouco, eu acho que o problema que a gente tem é que a gente tem esportes que estão se desenvolvendo, esportes arriscados, não só escalar, vários outros, né? E que, na visão geral, as pessoas não sabem diferenciar o que está mais evoluído, o que está menos. Isso até tem sempre por causa da questão do BNB, que é das regras da BNB. Porque as pessoas não sabem diferenciar, então faz uma coisa geral para tudo, que vale para todo mundo, em função dessa tradição, por um lado, em função da tradição que a gente tem de grupo dela, no Brasil, e por outro lado também, eu acho que é por desconhecimento extremo do público em geral. Aluno meu da Rural agora, um pouco antes da greve, comprou pacotes de rapel e veio feliz da vida falar comigo porque ia rapelar ali no Morro da Urca e perguntar se eu conhecia o pessoal, se eu já tinha feito rapel no Morro da Urca. Infelizmente eu já fiz, porque rapelar não é a minha parte favorita de escalada, porque não é mesmo. Então, assim, é um desconhecimento também do público muito grande. E aí dá para entender porque o Estado, de certa forma, também quer entender. Porque a gente sabe o quanto de empresa colaboradora tem por aí. Não, olha só, Então, é difícil de. Não estou defendendo. Mas é muito difícil de distinguir. Eu só quero falar uma extra que é o seguinte: deixar as pessoas morrerem, isso não vai passar. Como governador, como qualquer administrador de qualquer coisa, você não pode deixar o seu expressão é muito forte. Exatamente. Me remete a essa comparação que você fez por não faz nada ou abre um resort. Exatamente. Então, dar direito ao risco não é deixar morrer. Né? Vamos combinar, pô. As pessoas são caras para o Estado, né? Para as famílias, etc. Então, assim, não pode ser deixar as pessoas morrer. E nem é o que a gente quer. Eu sei que foi uma força de expressão, entendeu? Já de uma batalha e tal. Mas isso facilmente, isso tem que ser, tá? Porque facilmente pode ser mal colocado. Então, a gente não quer deixar que ninguém se suicide. A gente não é a favor do suicídio. A gente é a favor do esporte, da exposição ao risco que o esporte tem, que inerente e a gente vai, conforme a evolução da sociedade em cada local, acompanhar isso, ver junto com as autoridades, para que isso tenha um nível saudável. Se a gente tem um esporte saudável, em todos os sentidos, e fisicamente saudável, mentalmente saudável para as sociedades, esse é o melhor caminho que existe. Mas algumas coisas ficaram. Por aí, algumas coisas ficaram assim. Você fechar, algumas coisas ficaram boas, você fechar uma data por questões de risco, é muito arriscado, só por ser arriscado é inconstitucional. Isso ficou claro porque a percepção do risco é extremamente subjetiva. Então você não pode chegar e dizer que é muito arriscado, então eu vou fechar. Já teve situações disso. Teve uma situação no início da década de 2000, a gente discutiu demais essa questão, e até foi quando começou a surgir aquele instrumento da assunção de risco, você assinar aquele termo de responsabilidade. E surgiu até por daí, porque havia uma perspectiva, até uma análise da própria Ivana, que era sempre ainda, de que você poderia ter que ir algumas áreas, não sei se eu teria, porque é muito arriscado, e aqui o procurador deixou claro que qualquer tentativa de fechar uma questão é muito arriscada, é inconstitucional, porque é uma questão subjetiva, na questão de direito isso não poderia. Então esse é um ponto que ficaria, e a saída para isso seria a questão do aviso, de se avisar demais. Em última instância, é um termo de reconhecimento de risco, que pode ser várias, tem problemas de aplicabilidade, alguns problemas de aplicabilidade que você às vezes não consegue aplicar em toda a área de parque. Os parques têm várias entradas,
só que você não consegue aplicar e já se sabe que não é tão necessário assim. A gente boa crise bastante, a gente tem uma saída que a gente está pensando em propor, a gente está discutindo propor ele, né? Foi levantada essa pergunta lá na época, ele falou que é bastante razoável, você fazer isso como se fosse uma doação de órgão, você quando fizer uma carteirinha na FEMER, você lá já diz, eu assumo o risco e pronto, aí já fica um compromisso definitivo. E aí resolveria isso. Não atacar, você ficar escrevendo. E resolve o problema de você não conseguir aplicar isso em todos os locais. Hoje é um sistema como o Nubank. Você consegue entrar no local, você assina, se você entrar no outro local, ele tem acima. Então fica um negócio assim, tanto que o prescrito dos apoiados, parece que ele faz, ele diz que ele parou de aplicar lá, porque ele não consegue aplicar 3% aplicado em locais diferentes. Tem como fazer, ele ficou para colocar placas, como é nos Estados Unidos e vários locais. Então, é uma coisa que conseguiu fazer essa situação. E outra coisa é que, em parte, segurança aumenta, se você infraestruturar mais seu parque, a sua responsabilidade vai aumentando. Você coloca uma ponte, se o cara quebrar a ponte, você estiver em cima da ponte, a responsabilidade aumenta. Mas se o cara atravessar o rio e morrer afogado, é o problema do cara. Mais ou menos assim. Quanto mais você coloca estrutura, você troca de uma proteção para o cara, você está aumentando a sua responsabilidade. Se deixar o cara enfrentar os perigos naturais, a responsabilidade é absoluta. Então, essa é uma uma discussão jurídica, mas tem que ter. Então, essa a questão dos órgãos tem que lembrar das religiões também. Então, só para lembrar disso, algumas diziam que religiões, algumas pessoas não vão se sentir confortáveis com essa doação, mas vão querer participar da atividade. Sim, mas não é atuar o órgão, a ideia é só um paralelo que eu falei. Da mesma forma que você pode se declarar um doador de órgãos, você pode declarar que você é o cara que aceita o risco. Não está tomando órgão, você está só aceitando o risco. É a declaração. A questão do resgate. A questão do resgate, depois eu vou deixar lá para trás comigo fora de ordem, tem uma questão de resgate que as pessoas trabalhar, muito rastreamento. Tem a questão de formar parcerias com o governo para melhorar essa comunicação entre os resgates. Tá? A questão das famigeradas normas da BNT. Tá? E a gente vai tratar isso mais adiante. Mas basicamente o que ficou é o seguinte, a gente mantém a posição da extinção dessas normas, todo mundo já sabe por quê, né? Se não souber alguém levanta a mão. E a ideia basicamente é a criação de normas da CBME. A gente vai ter normas da CBME, porque a ideia é que as normas da BNT, enquanto não podem ser extintas, elas vão ser simplesmente lá um número e ela ser de acordo com a norma da CBME. Aí você aponta com o número da CBME, aí no pior você fica com esse documento ainda dentro do âmbito do conteúdo. E aí seria o formato de BGM, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. A BGM é a Associação Brasileira de Guias de Montanha. Aí o ADOT e o acesso. Para quem não conhece, a ADOT existia um programa nacional que começou da Federação de São Paulo, depois foi doado para a CBME, que era o ADOT à montanha. Ele tinha muitos fins conservacionistas, mas hoje quase é um processo a nível mundial, um movimento quase a nível mundial, onde você tem uma questão de acesso ligado à conservação. Inclusive, você baixar lá as éticas da própria OEA, tem um item lá que é acesso à conservação. Então a ideia é você fundir a DOT acesso com o programa Acesso Brasil, tá? Em que você vai ter o acesso no processo só para ficar meio seguir aí esse movimento nacional. E é como feito o acesso às montanhas aqui na Exatamente, exatamente. Na última, isso já foi definido, na verdade, na última assembleia do ano passado, tá? Da CBME. Foi me feliz lá com essa ideia. Só foi reafirmado. E aí ficou um organogramazinho de como que a coisa está feita, eu acho que isso esclarece melhor. Teve um documento de princípios que tem no site, acho que quase todo mundo deve ter visto, foi distribuído lá na semana, tá? Que é o balizador de tudo, tá? Princípios de valores, ou valores de princípios de valores.
exemplo. Aí pendurado dele vai ter um código de ética, parecido com o código de ética que a gente aprovou na última assembleia nossa aqui da PMR. E aqui a gente tem um sistema brasileiro de qualificação de montanhismo, onde vai estar toda essa questão dessas normas da BNT, digamos assim, vai ser o espírito dessas normas aqui dentro, na questão dos guias profissionais. Depois tem uma questão para guias voluntários, que trata dessa questão dos guias de clube. Depois tem a questão do escalada de competição. Depois tem toda essa parte do acesso e conservação. Aí tem a parte de manejo de estações naturais e tem a questão do acesso propriamente dito, que é aquela luta mais direta ali na trincheira para você conseguir abrir as áreas. Então isso é mais ou menos como ficaria organizada aí depois de toda essa discussão da maneira mais técnica. Eu vou passar um pouco sobre isso. Na competição, que é o mais técnico, você se discutiu muito, ficou de ter uma discussão. Mas assim, continua se discutindo mais um pouco. E na verdade a questão toda é assim, você tem que viabilizar a discussão financeiramente. Essa aqui é a grande chave para ir para patrocinadores. Não, tem que ter gente para tocar. O que acontece é o seguinte, você tem muito mais voluntários para lutar. Seja por acesso e conservação, porque muito voluntário até para lutar pela questão de guias e da parte técnica da escalada, tem muito menos engajamento na parte de competição. Então ele acaba que ele vai ter que ser uma coisa meio na grana mesmo. Ela vai ficar patrocínio. Por isso que eu acho que se você conseguir viabilizar as competições mais públicas, né, na praça e tal, e conseguir dar visibilidade para ela, acho que para mim é um caminho. Desculpa. É que a sensação que eu tive aqui na competição foi um problema de geração. Você vê de geração. Você tem uma geração muito jovem, são os competidores, que não estão nem aí para as discussões mais políticas relacionadas à competição, porque são muito jovens, né? E você tem uma galera assim, mais velha, que já competiu, que está toda. Mas que está bem desanimado, bem cansado, porque também já está fazendo isso há muito tempo, né? E que são pouquinhos, então, pô, está fazendo muita coisa, muito tempo, já está bem cansado, bem desanimado. E aí isso me deu uma sensação de sem solução, né? Eu acho que é legal agora que essa galera, como está vendo visibilidade, a sensação que eu tive era essa. É estimulando as competições, porque daqui uns 5 anos, essa galera muito jovem, que está competindo, vai parar de competir, vai amadurecer e aí vai entrar, né? Aí vai começar a entrar nessa Dessa forma a gente vê a coisa de uma forma geral. O problema é que o pessoal que teria que patrocinar isso aí, exatamente é o pessoal jovem, patrocinar essa galera jovem que está entrando, sei lá, está cheio de gás, quer ser compra equipamento e tal, não apoia, são as lojas, as empresas, enfim, ninguém apoia isso, quer dar mochila. Mochila não dá mais, não dá para ficar trabalhando com mochila. Eu acho que é o passado, entendeu? Mais visibilidade, né? Também. A hora que se sair a escala de competição como o esporte olímpico, aí muda todo o parâmetro da coisa. Aí todo mundo começa a se interessar em gastar dinheiro. Você foi o vôlei, eu estava muito feliz agora. O que foi o vôlei para chegar a ser campeão olímpico? Ele já tinha um trabalho anterior de quase 30 anos. E aí, né, com 20 anos do investimento, você não precisa ser campeão olímpico, basta ser esporte olímpico para você já ter muito mais entrada a investimentos de visibilidade. Sim, mas aí tá. Mas o Banco do Brasil banca o vôlei desde a sua categoria de base, por quê? Ele é um esporte olímpico, ele dá visibilidade. Se ele não for esporte olímpico, estava certo. Antes do Banco do Brasil entrar, desde a década de 60, 70, sem ser nada. E era olímpico. Não, eu acho que é só. Mas se não tiver um Banco do Brasil apoiando, ia continuar com todo o planejamento muito esporte que é olímpico nem nada. Então, por quê? Porque não tem o dinheiro que o Banco do Brasil dá para o esporte olímpico. Mas é porque a gente aqui no Brasil, a toda direção de patrocínio do Brasil é dar para futebol. Mas você vai ter o 1º de julho sei lá, de Quinta-Manhã no Garrafa, ou de qualquer outro lugar, de São João da Ponte, que ela já pegou de mim. Acho que não tem como dissociar
distanciamento de prática esportiva com marketing. Esporte é estilo de vida, as pessoas vendem o estilo. O surf, como é que era o surf aí antes do Rico chegar? Era ali, é um esporte de marginais, de maconheiros. Hoje em dia é o quê? Hoje é um lugar que, você vende ali estilo de vida. E o marketing se apropriando dos atletas para ali vender um estilo. E aí, o montanismo, enfim, vai lá e vender isso para alguém de marketing, isso não vai acontecer assim. Aí é questão de decisão também da comunidade, assim. Vale a pena? Vai? É isso que se quer? Não, mas a visibilidade já é um passo importante. Acho que as competições dentro de clubes fechados ou lugares fechados, elas não eram muito favoráveis. Acho que a experiência da segunda foi excelente. Tudo que se fez ali debaixo de chuva. Se a competição fosse mais de dia, no dia ensolarado, então teria um público que não só... Exatamente. E aí, se você permitir que as lojas possam colocar cartazes ou coisa com endereço e websites, também estimula a vida. Então, também vai ser um trabalho lento, mas a visibilidade com certeza... Eu acho que para mim esse é o caminho possível, mas não dê certo. Acho que vale só mencionar que o Pedro Leite, da Adrena, assumiu, ou vai assumir, né, as diretoria de competição da CBME para continuar pelo menos nesse modelo que foi esse ano, que foram 3 etapas, Rio de Janeiro, São Paulo e BH, de boulder. Então já tem um muro, já tem toda a estrutura montada, já vai facilitar esse processo e é bom ter uma cabeça pensando ali, né? Sem dúvida, se não fosse ele também, a gente não teria isso. Tem um cara que abraçou a galera. Não, ele era mais empolgado, assim. Você queria competir mesmo. Não, sem dúvida. Seria a importância de ter uma pessoa ali tocando. Foi sensacional também. E aqui, a questão aqui é SBQM, é aquele sistema brasileiro de qualificação montanhista. E ali a Associação Brasileira de Guia de Montanha, que é a parte profissional, a proposta está sendo estudada. Você vai ter uma reunião recentemente, você fez uma proposta ainda, você não tem que ser validado, e que seria aqueles espelhos para a regra da BNT, que é guia de montanha, instrutor de escalada esportiva, condutor de caminhada e condutor de técnicas verticais. Essas seriam as categorias da BNT. Na Guiberge hoje você tem as 2 primeiras, e a terceira está com o nome de condutor de escalada. Um nome que não está sendo muito aceito. A gente discutiu esse instrutor de escalada esportiva seria um cara que faria escalada, mas ele atenderia só escaladas até D1. Seria para atender exatamente aqueles locais em que você só tem vias pequenas. Tem muitos locais, eu vi muito esse tipo de demanda. Então o cara teria algumas limitações e só faria as escaladas curtas. Mas e escalada indoor? Escalada indoor também. Não, entraria, eu acho que no monitor de técnicas verticais. Não depende, para dar segurança e tal, sim. Mas não estrutura, seria um apoio só. Seria o cara um segurador, não seria um instrutor. Aquele cara que seria um personal trainer, digamos, para a galera, para de instrutor de escalada vertical. Escalada esportiva. O monitor ele não vai poder dar aula, mas ele vai poder operar com os bolsos de escalada, por exemplo, o arborismo, o rapel, esse é o operador mesmo. Pode ensinar. O instrutor de escalada esportiva. Ele veio o instrutor de escalada esportiva veio também por uma demanda muito grande que tem Brasil afora, que não tem a realidade do Rio de Janeiro de vias longas, tão assim, disponível tanto na cidade como nos arredores. E tem uma realidade muito mais assim, de uma montanha aqui, com vias de uma enfiada ou 2 enfiadas. O Nordeste é muito assim, né? Acho que o Centro-Oeste deve ser assim também, não conheço muito a realidade de lá. Então, essa galera, eles dizem assim, o guia de montanha, ele tem que ter um requisito de guia de montanha, que guia desde vias D1 escola esportiva até vias e salinas. Então ele não teria essa experiência. Então o que a gente poderia fazer para trazer esse pessoal também para a gente e ao mesmo tempo estar dando uma certa segurança assim, através de uma certificação, e aí foi esse instrutor de escola esportiva.
E o condutor de caminhada, ele atende o cara caminhada, mas atende também muito perfil aqui do condutor, muito que tem parque, né? Parque nacional. Então tem hoje aqui a galera que treinada lá na Serra do Órgão, né? E aqui é o que tem hoje, que é o padrão CBME, que é o Guia de Montanha de Caminhada, e a discussão que tem participado no padrão CBME, que é tipo uma revisão, que é uma revisão em cima desse padrão CBME. Quer dizer, esse padrão CBME foi criado já há quanto tempo? Acho que 2010. Foi em 2010, né? E tem muita dificuldade das pessoas se adequarem a esse padrão. Então, a partir de uma demanda aí do Carioca, de fazer uma estudada nessa questão de formação de guias, começou uma rodada, está na sexta rodada, né, de avaliação, de formação de guias de clubes. Foi bem interessante quem participou dessa discussão. A gente fez uma padronização de 3 categorias de guias de montanha, guia de caminhada e guia de condutor, que está sendo submetida aí para discussão mais aprofundada nos clubes, para fazer uma rodada para depois ser discutido de novo. Então está em nível de proposta ainda essas 3 categorias, o guia de montanha, guia de caminhada e um outro nome que não está ainda definido, seria um condutor de escalada, um guia de uma categoria com outro nome que não está definido. Vai ser definido, foi falado muito tempo durante as rodadas de chamada de guia. Então, essa seria uma proposta que a gente, depois de discutir e aprovar, a gente levaria para a CBME e falar: a CBME discutiu esse padrão e achou que esse é um padrão mais factível que a gente adotaria aqui e ver que a ideia é sempre ter um padrão mínimo e que cada clube, em cima desse padrão mínimo, poderia fazer suas modificações, incrementar ele como quisesse. Por exemplo, tem clube que acha que tem que ter na formação do guia, o cara tem que ter feito uma conquista. Além desse padrão mínimo, ele coloca mais aquele que ele quer. E qual seria a diferença entre guia de montanha e de caminhada? Guia de montanha tem escalada. Guia de escalada. Guia de caminhada só tem. E o guia de condutor de escalada, ele é menos exigente, tem de graduação, termos de via, experiência, tempo de... E menos responsabilidade também. Aí pelos clubes, o guia de caminhada, ele pode guiar até o terceiro grau. No caso, quando isso aconteceu, só uma guia do cérebro, se você vê, né? Não tem nada para guiar até o terceiro grau. Só guia de caminhada do cérebro. Na verdade, assim, a gente pegou os padrões dos clubes, os padrões, o padrão da CBME e o padrão da IPED, e numa discussão entre boa parte dos clubes, a gente criou um padrão. Aí, assim, de cabeça, eu acho que a gente, no guia de caminhada, ele não precisa necessariamente guiar um grau específico, mas ele precisa guiar, por exemplo, lances de escalada em caminhadas longas, como é o lance ali na Travessia da Neblina ou a Parque Nacional de Itatiaia. Teria que estar confortável dentro desse nível. Tanto que, assim, dentro dos requisitos que a gente botou, uma coisa que eu me lembro era assim, ele participar de escaladas. Ele não precisa nem necessariamente guiar escaladas, mas ele teria uma necessidade de participar, não sei, dá um chute aqui, não sei, tá? 20 escaladas. Só para saber também os procedimentos de segurança, rapel e tudo mais, está mais seguro na montanha. Mas como eu falei, isso é um padrão. A gente vai mínimo. passar. Cada clube poderia implementar isso que quisesse. É o último curso que você deu. Ele poderia incrementar como ele quisesse. Inclusive o Caetano estava. Caetano, Horácio, participaram bastante. Ele participou de Os guias de caminhada são preparados. Então, esse é uma padronização que fecha, para quem se lembra daquele outro, que tinha a perninha no canto, falava do sistema brasileiro, tinha o guia voluntário, o profissional e o voluntário. Então, com esses dois aqui, a gente tem que fechar aquelas duas perninhas que tinha lá naquele canto de lá. Agora a gente veio a perninha do canto da direita aqui, que é a direita de quem olha, que era aquela questão de acesso e conservação. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer é a padronização de documentos de referência nesse assunto, porque a gente tem muita coisa produzida. E assim, a produzida, eu escrevi uma coisa hoje, você escreveu uma coisa hoje. Tem diretrizes de mínimo impacto feitas. A gente começou um processo de padronização, a gente mais ou menos aquele padrão lá, tá?
tem FEMERGE, tem 3 letras que dizem se for diretriz de impacto tem uma codificação, se for manejo tem um ano e uma sequência. Por quê? Porque nos planos de manejo, aí voltando àquelas discussões de coloca no plano ou não coloca, eles vão ser referidos, por exemplo, pegar um exemplo, no plano de manejo ele seria referido para um documento de referência. Segue as diretrizes de impacto conforme o documento tal da FEMERGE. Aí ele fica lá, porque se eu atualizar o documento, ele continua de referência lá dentro, não está o texto na íntegra lá, porque senão eu mudo meu documento e lá no plano não mudou, cria um descasamento. Ele fica um documento como se fosse uma norma referenciada lá dentro. Então a gente vai fazer essa revisão dos documentos mais importantes, padronizando todos eles, a gente vai escrever os procedimentos, como foi criado, tal. Estamos começando a fazer esse trabalho. Tá? E os mais recentes já estão saindo nesse, como por exemplo esse de manejo de visitação em áreas naturais, em que são definidas categorias de manejo de trilha, classes, estilos e públicos, uma metodologia de manejo de visitação em áreas naturais, só para o pessoal entender mais ou menos o que é isso. Tem essa questão que você tinha comentado, da diversidade de experiências, qualificação e duração do visitante. A gente começa a mostrar que os visitantes são diferentes. Você tem visitantes de um dia, com educação ambiental, educação ambiental, qualificantes. Não, que existem diferentes expectativas de visitação, são trepadas lá, mas tem expectativas de visitantes, existem que o cara espera, por exemplo, pegar a primeira linha como exemplo. O cara, nível de desafio e aventura, dependendo da área que ele vai visitar, por exemplo, uma área de uso mais intensivo, como por exemplo, o cara vai na área da piscina da Serra dos Órgãos ali, tá? É a área de uso intensivo, vai ter nenhum nível de desafio para aquela área. Mas se ele vai para uma área mais remota, por exemplo, ele vai lá para o face sul do Garrafão, ele já tem um desafio mais alto. Então você começa a mostrar que para cada área tem expectativas de diferença maior, tem aí essa descrição toda. Aí você também para cada categoria de manejo de trilha, você tem características, você tem as infraestruturas que são indicadas para essas áreas e os critérios, diretrizes, de manejo para essas áreas. Então você começa a mostrar que, para as áreas das trilhas são populares, para aquela outra área, trilha de montanhismo em áreas acessíveis. No caso da Pedra dos Cabritos, na discussão a gente fala, não, a trilha vai ficar nesse perfil aqui, então eu não vou mudar muito ela vai receber esse tipo de público, então eu não vou criar essa devastação que está se esperando para acontecer. Tem as trilhas de acesso a áreas escaladas, que tem o perfil, tem as áreas remotas, que aí você não faz praticamente nada. Por exemplo, estudo sugerido, não é previsto qualquer estudo de visitação, ela fica como se encontra no seu estado natural. E aí tem esse quadrinho de Salvador, né, em que você mostra a intensidade de visitação naquelas classes de visitação, o perfil esperado dos visitantes e as categorias de manejo da visitação. Então, por isso você começa a compatibilizar as áreas e vai encaixando, né, mais ou menos os perfis de visitantes nas diferentes áreas, e aí vai ajudando a montar lá o planejamento da visitação. Então, esse tipo de documento a gente já tem, ele já aparece em alguns planos de manejo, tem que agora a gente está tendo um cuidado maior de... Esses documentos são juntos? Foi a FEMERGE, né, que fez? A FEMERGE. A gente está produzindo ele agora de uma maneira, aproveitando desses quantidade de planos de manejo que a gente trabalhou, a gente deu uma encorpada mais nele, colocou lá um monte de referência biográfica, fica mais bonito também quando você faz isso, e está começando a sair ele já todo montadinho, bonitinho, formatado, que a pessoa olha e fala, caramba, isso é bacana, dá para citar, é mais divulgado. Então, isso tudo está saindo, alguns documentos desse aqui, a gente está produzindo. Então, aquilo que eu falei, a gente está trabalhando nesses planos de manejo. No Parque Nacional do Tijuca eu coloquei mais o PNT, porque a gente está, em vez de fazer umas pequenas revisões de leve no plano do Parque Nacional do Tijuca. Ele é de mais ou menos 2008, por aí. E eu estive conversando já com o pessoal, tem uns negocinhos aqui, negocinho ali que tem que mudar. E ele vai tentar uma experiência bem inédita de mudar esse plano, talvez pela portaria do próprio chefe. Se alguns parques podem fazer isso. Geralmente você, para fazer essa portaria, você tem que fazer a revisão, ele ir lá para Brasília, ser aprovado lá pelo presidente do CNPq e tal. Alguns parques podem ser mudados pelo próprio chefe. Seria um procedimento mais simples. Então aqui no Parque Nacional do Tijuca talvez faça algumas alterações e seja feito isso diretamente. E tem as questões de acesso
além desse negócio todo, ele tem questões de acesso em áreas privadas. Não sei se aqui. Sobre isso. Então, bem, aí aquilo ali era só uma ideia que a gente começou a rascunhar na época da semana com a ajuda do Bloquinho. Eu tinha pedido uma ajuda a ele, se mostrou entusiasmado com esse assunto, que era de a gente ter alguma coisa nessa área de resgate, muito menos, não uma coisa como gosta, uma coisa assim, grupo, sempre, mas ter uma questão mais de resposta a emergências. Se aconteceu alguma coisa, como poderia coordenar com o corpo de bombeiro, com as próprias unidades de conservação, quem chamar, quem avisar, como fazer, e aí com a Ultraviolence, que é um bloquinho ali, a figura começou a rascunhar, tudo que está gravado como draft ali, então rascunhando, falta pensar em coisas melhores, mas seria uma coisa muito mais em termos de comunicação, né, do que formar um grupo assim, que fique ali, plantão, tal. Vai ser uma coisa mais que a gente pudesse rapidamente se coordenar e conversar com o corpo de bombeiros, unidade de conservação, se acontecer, o torneiro, tal, quem ligar, com quem falar, quem o aviso, quem o chão. A gente tem um procedimento, um protocolzinho entre a gente. Você está sempre e que a gente possa fazer. Então isso é uma coisa que eu espero conseguir. Uma coisa bacana, ainda, né? uma coisa bacana que aconteceu, como foi o acidente que aconteceu nesse evento que você relatou, a mobilidade assim, do pessoal, rápida, assim, socorreu. Então, a ideia é que a gente tenha isso de maneira um pouco mais ordenada, assim, que possa chamar A, B, que coordene, o bombeiro ter um canal de comunicação mais formal, ligado ao bombeiro, ligado à unidade de conservação, se ela mobilizasse uma dúvida, a um local tal, você direito de fio, como poderia ser e tal, se a gente possa estruturar um plano muito mais de resposta às emergências do que necessariamente voluntários. E eventualmente poderia até acontecer, mas você mas aqui no Rio, até por conta da moção e tal, o bombeiro já tem um pouco esse. Já tem um preparo. Já tem um preparo, né? Tem um preparo. Logicamente, os caras não são. Né, é uma evidência, a realidade é que evidente você, as pessoas são mobilizadas na amizade. Essa é a realidade. Isso não existe, sempre acontece. Claro, mas eu digo assim, porque talvez em outros estados não tenham corpo de bombeiros ligado à montanha como tem aqui. Acredito eu. Pode ser. Mas eu digo o seguinte, mas bem ou mal, nós tem N registros de situações aqui que as situações foram resolvidas na amizade. Não, pela galera. Pelo governo, exatamente, pela galera. A ideia é que a gente tenha isso um pouco mais ordenado e que você possa ter uma rede um pouco mais abrangente, que além da amizade você possa contar. Acho que vai ter amizade de fazer, vai ter amizade, tem um compromisso na vida, né? Uma coisa desse tipo. Então acho que a gente poderia já ter uma maturidade de poder ter isso um pouco mais ordenada e que, tipo assim, eu chamo dirige, não pode chamar o André não pode chamar o Guilherme, tem uma rede de pessoas que você possa, né? Isso acontece muito, por exemplo, eu trabalho muito no reflorestamento, então você lá tem um sistema assim, acontece um acidente no campo, o cara chama o chefe da equipe é um grupo voluntário, ele chama um outro cara, vai chamando um outro, até que chama, sempre tem alguém que ele vai chamando, caso aquele cara não possa, entendeu? Para que você responda aquilo. Porque ficou bem claro aí do... Mas isso aí a gente ainda está estudando, quer dizer, é um negócio a se desenvolver. Plano a gente sai desenvolver. O que ficou bem claro no acidente do Guilherme foi que essa interação de montanhistas e bombeiros é o perfeito ali, né? Os bombeiros chegaram, eles não sabiam onde era a base da via, não sabiam onde eles não sabia, ele era contato comigo, lá que estava no Corcovado trabalhando, passaram no rádio. E aí... Tem um amigo teu pendurado lá em cima. E os bombeiros querem saber onde é o caminho. Aí eu corri para eles. E aí os nossos amigos resgataram o Guilherme, mas quando chegou lá na base da via, os bombeiros estavam lá e eles seguiram a partir dali. Então, exatamente, eu acho que existe essa interação que você pode complementar. Gostaria de comentar aqui, cara, assim, por exemplo, o bloquinho, né, através aí da pessoa jurídica dele e tal, ele já contribuiu aqui com o Light, por exemplo,
E ele já fez aqui um curso de primeiros socorros, para um curso de formação de guias aqui. E eu, assim, também individualmente, já fiz aqui a partir da iniciativa da Nereida, quando ela estava aqui na diretoria técnica, uma oficina lá com o Ian Will, lá em Niterói. E a sensação que eu tenho é de que, assim, aí eu não estou falando de Brasil porque eu não conheço a realidade brasileira, tá? Estou falando daqui de Rio de Janeiro. A gente tem aqui no Rio algumas pessoas que elas têm um conhecimento forte, assim, acho que o Bloquinho é um cara que conhece bastante, mais focado na questão industrial até. O Ian é um cara que conhece bastante também por conta da questão de trânsito, ele atua lá na ponte de Niterói, não sei o quê. Mas eu sinto que a sensação que eu tenho enquanto montanhista é que faz falta assim alguém para costurar essas pessoas, assim, sabe? Que rola ali uma coisa de um ego, eu sei muito, outro também sei muito, cada um tem ali um interesse profissional também nessa história. Mas eu acho assim que, enfim, para pensar nisso de uma forma institucionalizada, envolvendo federação e tal, a sensação que eu tenho é que está precisando ter uma conversa ali, que as pessoas consigam sentar numa mesa do mesmo jeito que o pessoal do Carioca está fazendo com essa história de guia. Alguém vai lá e toma a iniciativa e chama as pessoas para conversar e faz alguma coisa. A sensação que eu tenho é de que está fazendo um pouco de falta, e não sou eu a pessoa capaz de fazer isso, porque eu não entendo desse assunto profundamente, assim, mas alguém que chame as pessoas que conhecem isso para discutir e para tentar buscar um alinhamento, porque a visão do Bloquinho é muito diferente da visão do Ian. E eles dois se complementando poderiam contribuir muito assim, para essa iniciativa, entendeu? A sensação que eu tenho é que falta uma costura. Falta uma costura ali para... eu acho que falta muito ali. Na verdade, veja bem, essa demanda na verdade partiu de mim. Eu achava que faltava essa parte, a parte deixa pra lá, fica na amizade e tal. E fiquei falando, isso é sempre a sorte. Em algum momento eu conversei com ele se mostrou. Eu dou o pontapé inicial. Ele deu o pontapé inicial. Estava lá marcado como tráfego, deu o pontapé inicial. Mas é uma coisa para se desenvolver. Eu acho que o que falta agora, isso aí começou a ser mais pessoas pré-semana. Depois ele me cobrou, deu assim, vamos continuar. Não é um assunto para ele fazer. Foi um colaborador inicial para a gente envolver outras pessoas, envolver todas as entidades da federação. Da mesma forma que a gente desenvolveu a questão dos padrões do guia, envolver todo mundo. Continuar o trabalho, né? Foi o primeiro boas, como pode funcionar, acho que tem que envolver todo mundo que queira. Agora, praticamente para essas coisas funcionar, tem que ter gente disposta a voltar. E a gente estimula, eu senti falta, procurei alguém que quisesse dar um start, se construir, interessar, e juntar mais gente para continuar a tocar o barco. Eu acho que é uma coisa que eu acho que era legal ter, mas a gente fez essa costura. Agora, a gente tem um contato com o bombeiro, para continuar com ele. A gente tem esse contrato nas unidades de conservação, e sentar e desafiar. Eu tenho uma visão de como esse modelo. Eu acho que eu tenho uma visão de como o modelo pode funcionar a nível estratégico, mas também não quero ser eu o cara desenvolver isso em operacional. Então, eu acho que tem muito que costurar. Acho que é uma leve ideia de como pode funcionar. Posso dar um detalhe? Se esse abacaxi das minhas costas, jamais iria seguir esse caminho. Porque é um caminho que traz muita responsabilidade, talvez não seja a melhor palavra, entendeu? Mas responsabilidade para a gente que já está com muito a fazer em outras entidades. Acho que o bombeiro seria melhor jogar bombeiro com a nossa participação. Mas qual seria a melhor maneira de também de começar a dar um passo nesse sentido, para chegar onde você falou? Eu acho que seria mais interessante começar a consolidar coisas que já acontecem, ou melhor, formalizar. Por exemplo, nesse caso que você citou, algumas pessoas ali já tiveram uma presença em um momento de necessidade e poderiam estar mais favoráveis a assumir uma responsabilidade pequena, tipo,
fico com o meu telefone, ou então eu fico com o telefone de alguém. Numa eventualidade, alguém pode me ligar e, se estiver acessível, eu posso atender, mas uma coisa mais informal. Por exemplo, lá no acidente do Babilônia, o Lafon estava lá e foi uma pessoa que estava presente nesse tempo. Então, estava sempre lá, então ele poderia ser uma pessoa que poderia assumir um nível de tarefa pequeno, que não interferisse na responsabilidade dele, mas ele estaria lá mesmo por final de semana. Então outras pessoas já estão. E aí, como é que a gente vê encontra essas pessoas? A gente encontra pelos casos que já houveram no passado. Então a pessoa, exatamente, você já esteve lá nesse caso, você estaria disponível a ter o seu telefone nos bombeiros, para que os bombeiros pudessem entrar em contato se precisar, ou vice-versa, sim estaria, não estaria, aí individualmente, mas começando pelas pessoas que já tiveram uma relação favorável nesse contexto que você está falando. E depois procurar expandir essa malha para outras pessoas que, por outro motivo, não tiveram, ou para outras áreas que ainda não, que graças a Deus não tiveram acidente, mas que também vão ter que ser assistidas de outra maneira. Acho que se a gente anda um passinho pequeno de cada vez, as pessoas vão se sentir mais, como é que eu vou dizer, reconhecidas, né, também, e vão ter mais jeito de assumir uma responsabilidade sem que ela seja muito grande da responsabilidade. Um jeito de dar um passo nessa direção, sem que a gente fale logo de uma vez. Não, mas a ideia é mais ou menos essa, cara. O problema é que você tem que ter um modelo. Eu chegar e falar, tem 3 ali, então vou lá no bombeiro, vou uma lista de telefone, liga para quem der para você, cara. Acho que a parceria com os bombeiros é fundamental. Não, mas seguro, mas tem que ter um negócio simplesmente normalizado. Tem que ter assim, olha, esse grupo de pessoas aqui são as pessoas capacitadas, que você pode tem que pegar esses caras. Eu tenho que ter depois um programa de ficar renovando esse grupo a vida inteira, porque as pessoas podem mais desistir. Eu tenho que estar sempre renovando isso de alguma maneira. Como é que essa renovação vai acontecer? Vai reciclando, as pessoas vão ficar entrando nisso, né? Como é que é esse canal de contato? Assim? Então tem que ter uma hierarquia de contato, entendeu? Primeiro esse cara, como é que você vai fazer isso? Tem que ter uma estratégia que você tem que ter, pequena, para que você dá um caráter formalizar isso. Aí você vai fazer. São pequenas coisas, não é nada muito complexo. Não é para montar um grupo voluntário de pessoas que fiquem em plantão no fim de semana, isso vai funcionar. Não vai funcionar. Vai funcionar o seguinte: é um grupo de pessoas capazes que possam ser contactadas em um determinado momento. Isso pode ser só para dizer onde fica a vercal. Acabou aí, exatamente. Então me leva até ali, acabou. Então pode ir uma situação. Então, assim, vai ser às vezes sobre isso, acabou ser sobre ali, mas às vezes é para ir até lá mesmo. E esse cara vai poder, então, ele não saber, vai poder utilizar mais uns 5 ajudantes. Sabe quem pode utilizar? Mas eu tenho que identificar esse grupo. E aí vai ter que ter ali um programa de constante reciclagem, porque tem que estar alimentando esse cara. Então, será que deve ter? Agora tem que sentar, assim, tem que sentar um dia e começar a debater. Até porque um grupo, tem que estar a fim de discutir isso, tem gente muito interessado nisso. Vamos discutindo. Aí agrega as pessoas que gostam desse negócio, entendeu? O cara pode participar, você topa formar esse grupo a um preço bacana, dar um desconto para quem quer fazer isso, entendeu? Ou dar até de graça, de dar parceria, aparecer teu nome. Cada vez mais é possível, né, Deus? Tem mais acidentes, vai instalando e tal. Aquele negócio aí não é um momento, você liga, tô amigo, tu amigo lá, depende do grupo, na prática, depende disso. Mas é bem interessante aqui. É que acontece. Fazer uma parceria aí, a FEMED prestar esse serviço para o bombeiro, tipo assim, criar como a gente faz treinamento lá para o pessoal lá nos parques e tal. Para o Corpo de Bombeiros, eu teria um grupo realmente que a gente precisaria mais ficar
corpo bombeiro ligar pra gente, ó, aí como é que chega na via tal? Pode ser. Não, olha só. Tem muito bombeiro de falador também. Exatamente. Então assim, você, tipo assim, criar uma forma de, um tipo de curso para os bombeiros via FEMERG, que geraria grana para a FEMERG, que você, tipo assim, qualificaria alguns bombeiros que os caras saberiam tudo, entendeu? Então, em vez de você ter esse grupo aí que liga, que sabe onde é a via tal, sei lá, seria dentro do bombeiro ter esse pessoal que saberia tudo, onde é que são todas as vias e tudo mais. Não, tem que sentar, formar. Esse grupo já existe, não está formalizado, mas já existe. Os clubes de montanhas. Eu também acho isso. Não existe. Se você se acidentar, você vai ligar. O exemplo é aqui, quando o Gui aconteceu o acidente do Gui. Rapidinho eles chegaram, pessoal, cara. Impressionante, fiquei impressionada. A rapidez que eles chegaram. Não, lógico, eu acho que é aquele negócio, é aquele negócio do voluntário, exatamente. É informal. Chegar lá, vai saber quem é que ele vai encontrar. Fica ligando. Porque ali você ligou para um, o outro ligou para o outro, cada um ligou e chegou o bombeiro e escalatou ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. Isso aconteceu, mas poderia não acontecer, poderia ligar se voltar. Poderia ter viajado. Exatamente. Nesse dia. Se você tivesse viajado nas férias, aí não quem estivesse lá, um outro Zezinho que não sabe nada. Aí já quebrava. Quebrava a cabeça. Mas eu tô dizendo, eles ficam um pouco. Se você tá dando celular, tá tudo bacana, meu pai não tá. Aí fica assim um pouco, entendeu? Pô, vocês estão há 50 anos aqui, não tem nada. A gente pensa com a situação no Rio de Janeiro, que o grupamento da cidade do Rio, o grupamento de salvamento do Rio, estava a cidade do Rio. Agora está para Teresópolis, Petrópolis, É diferente coisa. Os bombeiros da Teresópolis souberam que salvar eles. Você falando, se for em outro lugar, Sei você vai ligar para amigos. Aí vai que ó, teu amigo não tá. O celular acabou a bateria, ou ele viajou. Eu fiquei perdida 5 dias lá no Parque do Desenhando, na selva. Os bombeiros de Teresópolis foram chamados. Nossa, imagina, tá. Uma vez eu conversei com o pessoal da inclusive, eles dividiram um mapa com a localização das montanhas pelos nomes assim, mais que as pessoas chamam, não o nome que está na carta. Ele falou, às vezes você chama por um nome que não é o nome que está na cartografia, que chama da face tal, quem não está, o cara às vezes me fala, estou aqui na face, não sei das quantas, que é que não tem na cartografia, porque um mapa com isso, entendeu? Então, certas coisas assim que às vezes você consegue melhorar um pouco. Então, eu acho que é legal, porque a gente, pelo tempo que a gente tem, alguma coisa um pouco mais arrumada. Então, a gente está contando muito. Olha só. Eu olhei pro André é meu amigo. Aí o André não tá. Eu falei, aí eu falei, não, tem aquele maluquinho lá que estão se organizando, vamos ver se funciona. Aí liga, nem que se o trabalho dele seja, olha, tem os caras lá, liga pro bombeiro e avisa, tem um maluco lá perdido, não sei onde. O bombeiro vai na informação confiável. Ou ao contrário. Pô, tem um cara na via tal, tu sabe onde é, ele tá safe, na via tal. Então que ele vai lá, o bombeiro não sei, liga pro instalador qualquer, atende o primo. Entendeu? Pô. Mas seria uma coisa mais formal, não, né? Aliados, mas olha só, eu vou dizer que na minha área do trabalho de informática isso não existe, isso aí é uma coisa. Porque o servidor está lá, não sei aonde, dentro do prédio que tem segurança de 3 níveis, não sei o quê, e o cidadão está em casa. O chefe dele está em Teresópolis e o cliente está, sei lá, e a parada caiu, alguém vai ter que entrar naqueles níveis. Então, essa questão do telefone, algumas empresas até têm um telefone específico que roda de mão em mão conforme a disponibilidade do funcionário naquele fim de semana, feriado, ou seja, onde for. Então, esse negócio de telefones, ele já é um grande avanço. Se a gente conseguir ter essa linha de telefone e em algum centro dessa linha toda, dessa rede, alguém que consiga falar com as entidades mais oficiais, de bombeiros, de saúde, que consiga passar a mensagem de um cara que está perdido para uma. Criar um tipo Nextel. Exatamente, tipo um Nextel, senão é uma
mais mesmo do celular. Já é um júnior, já Não, eu também acho que é uma coisa assim. Seria um avanço. Se avançar mais ainda, como realmente uma equipe mais especializada, aí é o sonho. Aí é o ideal, né? Mas já um passo. Não, aí você consegue cadastrar as pessoas que têm o mínimo treinamento em autorresgate, primeiro socorro, já é outra coisa. Exatamente. Mas aos pouquinhos vai avançando, entendeu? Aí você consegue gerar um curso tal, aí você vai montando, aí tem pelo menos alguma coisa mínima, que aí quando você tem uma lista de pessoas que você vai mobilizar para a situação de emergência, pode ser que não aconteça nunca. Foi tipo assim. É que nem seguro, né? Descontrato é usar. É seguro. Descontrato. Isso acontece, a gente faz isso, entendeu? Até mesmo se a gente for questionar, a gente tem um sistema que está pronto, usamos. Uma boa ideia. Mas enfim, cara, eu assim, coloquei aqui no meu comentário, porque quando eu vi ali que o desenho era de uma das pessoas que conhece bastante, eu achei que talvez fosse o caso da gente, não sei se sou eu, porque eu realmente não entendo muito desse assunto, eu sou só um aluno assim, dessas pessoas, entendeu? Mas tentar promover uma discussão entre as pessoas que conhecem mais, sabe? Porque, cara, tem umas pessoas aqui na nossa comunidade que conhecem bastante. Então, se a FEMED se propõe a criar um padrão, ela, assim, e estou falando da FEMED como qualquer padrão, que assim, eu sou de TI também, você cria padrão a partir de consenso. Assim como a semana foi super legal para isso. Quer dizer, ali é um rascunho, mas assim, para isso se transformar num padrão, é importante que outras pessoas com conhecimento sólido nesse assunto opinem, entendeu? Essa, na verdade, é a encomenda minha para o diretor técnico, que não utilize as pessoas para as discussões. Ali foi o cara que se propôs a ajudar. Não tem nada, eu vou fazer um draft aqui para começar a discussão. Começo de conversa. Legal. Pode ser que daquilo ali não saia nada, não vai ser nada, você apaga e fazer o outro. Não, mas é uma conversa boa, tem essa linha. É um draft, vale mais. Eu tô falando, agora fez alguma coisa, se dispôs a fazer. Claro. Não, porque eu acho que é uma coisa que falta. Falta nisso lá, na discussão que teve. Eu acho que é essa, de fazer parceria. Eu não vejo aqui a gente ter um código, grupo, líderes, fiquem lá, sei lá, 4 pessoas de plantão, a urna, não esperando a nossa a gente tem um monte de área de escalada, trabalhar com pessoas em várias áreas. A gente tem essa mesmo, acontecer o cara entrar em contato com uma rede de pessoas e cada pessoa começa a entrar em contato com outras. Uma área só, entendeu? Porque o erro foi esse, quer dizer, quem tem mais tempo de escalada, sabe que quando eles fizeram isso, foi todo mundo maravilhado. E se tentou achar que esse era o caminho, foi todo mundo nessa fissura de tentar introduzir algo assim, mas depois, cara, assim, é possível criar uma prática específica, um local, Aí você teria que criar um grupo para cada montanha, né? Um grupo para cada unidade. Aí ficou todo mundo na fissura de fazer uma discussão. Não rolava, porque tem um monte de área. Imagina, um Jacarepaguá, um Tijuca, Não rola uma parceria com o INEA para esses Guanabara que vão entrar, já está treinado? Não, acho que rola, tanto que no modelo ali estava lá, estava lá o bombeiro, FEMED e unidade de conservação. Quem era responsável, a ideia era ter uma coisa assim, porque boa parte das áreas escaladas estão em unidade de conservação. Então seria ali os contatos iniciais. Então você imagina uma situação assim, o cara está preso numa via dentro de uma conservação. Logicamente, na unidade de conservação, o cara teria informação que isso estaria acontecendo, poderia colaborar no auxílio, ou até resolver, auxiliar. Parece que no treinamento os guarda-parques vão começar agora de 1º de novembro. Aí parece que no treinamento já está incluído lá o pré-fogo, o pré-fogo, primeiro socorro, tudo, mas não, parece que não tem um treinamento mais técnico, assim, como tipo o HPR da uma técnica de talvez, aí talvez uma parceria da FEMED com o INEA para desenvolver uma coisa assim. Parece que tem 2 linhas muito fortes. A linha de
montar um grupo altamente qualificado, realmente, e ali a gente ter uma coisa mais dinâmica, né? Então, acho que a gente pode conversar sobre as duas linhas ao mesmo tempo, na NIBET. Em algumas áreas, uma vai se aplicar melhor e vai ter mais gente disponível e a favor, tá? Em outras áreas onde isso não acontecer, com uma outra rede de celulares de comunicação, qualquer coisa nesse sentido, já vai ser um grande avanço no que a gente também acho. Acho que se você já tivesse saber para quem ligar, já vai ser. Exatamente. Esse cara, para quem ligar, tiver outras pessoas que ele possa buscar para ajudar, já é um. Porque isso também falou, essas coisas, tipo a carta, o mapa com o nome nome popular dos músicos, ele deve ter demorado um pouco até sair esse pedido. Porque lá com quem a gente vai falar com ele, né? Se você já tem essa comunicação, a primeira dúvida, pega a telefone, se ele não souber, dá o nome da pessoa, a gente vai saber quem vai entender, você já vai então acho que a comunicação acho que é o primeiro passo, né? A gente vai montando o resto. Porque quando eu comecei a chamar, ele falou, olha, por dia helicóptero eu chego 1h30 em qualquer lugar dele. Aí, importante eu sabia onde é. Agora a gente sabe que em algum lugar o helicóptero chega, mas não chega. Ele chega, mas não chega. Acesso ao lugar. Então, aí às vezes o cara desce, como a gente falou, a gente é uma coisa complementar. Então, mas eu acho que assim, olha, para quem não tem nada, conseguir o contato para ela, a gente vai você não tem mesmo, podia ter um amigo que estava perdido na trilha, voltando, não sei de onde. Isso aí é tudo. Aí a pessoa me ligou, pô, eu não falo eu gosto, pô, a gente está falando e tal, pô, conhece? Porra, não conheço muito bem, mas peraí, eu vou tratar um cara que conhece bem, ele ligou para mais dois que conhecia bem. Ah, não, os caras já estão prontos, não, já achei, aí já morreu tudo, mas é assim. Mas essa é a experiência que a gente tem aqui no Rio, né? Você tá na merda, você liga primeiro pro amigo, aí depois você liga pro bombeiro. Que é legal, é importante, assim. Você tenta resolver caseiramente. Mas, pô, primeiro você liga pro, né? Pro teu amigo, exatamente. Aí dali você cria a rede e tal, as pessoas. Exatamente. Existe quem se liga primeiro pro bombeiro. Depois do desconhecido. Não, é amigo, por isso que eu falo. Você entende muito mal, né? Não, mas por isso que eu falo. Foi muito urgente. Ferida, sangrando, morrida. Não, por isso que eu falo. Consolidar, consolidar o que já existe. Ligar para o amigo sempre vai existir, e é bom que exista, e se a gente tentar mudar, vai dar errado. Não, acho que sim. O importante é esse amigo, numa hora que não souber como ajudar, ter uma acesso a internet, ou ter um amigo que sabe. Exatamente, tem um backup. Exatamente. Acho que essa ligação com o amigo, tranquilo. Não, e esse canal institucional, assim, é interessante, assim, eu acho interessante para nós. Eu também acho que fortalece. Fortalece. Positivo, aquece, não tem. Exatamente. É legal, Acho que é uma coisa que eu senti falta, assim. Sim, é basicamente isso. Vamos com uma saideira. Uma saideira, show de bola. Muita coisa avançou, mas é uma das coisas que eu gostaria realmente de que a gente conseguisse avançar, porque eu acho que é uma conversa. Dá para fazer ser maior Não precisa um esforço muito grande, é mapear as pessoas no primeiro momento. Depois tentar promover alguns cursos de reciclagem para ter sempre alguém com algum conhecimento. Para promover isso. Porque não requer o plantão físico, né? Não, essa própria iniciativa, essa iniciativa da Guipert de fazer pelo menos 2 vezes por ano já é um bom degrau, né, cara? Eu acho isso já um bom degrau. Eles são candidatos naturais, não tem nada dúvida.
A gente aqui adotou, tá? Uma vez por ano pelo menos, a gente pega esse barco e traga em perto. Aí alguém não, sem dúvida, tipo assim, a BPR e esses clubes são candidatos naturais da pai da rede. Claro, normal. Tem que ver quem tem mais, vai sentar depois fazer um jeito de como a gente mapeia quem está onde no fim de semana, entendeu? Na semana. E aí tem que pensar, isso eu estou falando essa coisa, tem que sentar e começar a pensar um pouco a operação disso. No fim de semana, quem fica responsável para cabeçar, entendeu? E aí vai. Eu acho que a gente faz. Isso tem isso no orçamento, mas assim, tem um cara que é o responsável daquela semana, o cara é responsável. É uma merda, o cara incende, alguma coisa, recebe a ligação. Se ele por acaso algum tipo. É uma merda ter um cara acima dele que recebe, outro cara. Até vai em mim, entendeu? Mas aí, antes de chegar em mim, tem uns 4. Chegar em mim, é merda é muito coisa. Exatamente. Então, é mais ou menos assim. Então, só tem que fazer um jeito de fazer esse rodízio. Aí, além disso, você tem uma sequência de telefones de apoio que tu vai tentando, né? Eu olhei para você se não atende, não vai, não aguenta, entendeu? Não vai. Não é tão difícil assim, é só organização. Eu acho mais difícil. Eu acho que a galera tem, todo mundo tem realmente boa vontade de ajudar. Sim. Uma tradição só. Se eu deixar valorizar, ela fala muito. A galera está meio disposta, difícil de imaginar isso. Também acho. Fazer uma rede bem interessante aí. Estou concluído. Não, tem isso assim. Valeu. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.